Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Kardec para Todos. Meu nome é Wanda Rocha e esse é o nosso 8º vídeo. Antes de começar, quero pedir que você dê o like e ative o sininho para receber o aviso de novos vídeos, beleza? Curta, comente, compartilhe sem moderação com os amigos, deixe suas dúvidas, pois assim você contribui para o crescimento do nosso canal. Conto com a sua colaboração, tá bom? É bom lembrar que as obras de Kardec não são compostas apenas pelos 5 livros mais conhecidos da codificação, não. Há ainda outros livros que devem fazer parte da Biblioteca Espírita e que também estão incluídos por Kardec como obras fundamentais da doutrina espírita, e que são os seguintes: O que é o Espiritismo, lançado em 1859, O Espiritismo em sua mais simples expressão, lançado em 15 de janeiro de 1862, Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas, que consta na Revista Espírita de abril de 1864, Caráter da Revelação Espírita, que consta na Revista Espírita de setembro de 1867 e em A Gênese, como primeiro capítulo, Viagem Espírita em 1862, que trata de viagens feitas por Kardec, percorrendo toda a França num percurso de mais de 1.158 quilômetros, fazendo diversos pronunciamentos e colhendo inúmeros depoimentos e observações, e também a Revista Espírita, publicada de janeiro de 1858 a abril de 1869, com um exemplar mensal. No catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita, que está dividido em 3 partes, nós temos as obras fundamentais da doutrina espírita, que são as obras de Kardec, as obras diversas sobre o espiritismo, ou complementares da doutrina escritas na época de Kardec, e obras realizadas fora do espiritismo. Na primeira parte do catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita, estão incluídas as obras fundamentais da doutrina espírita, que são, claro, as obras de Kardec. Hoje, nós falaremos sobre o livro O que é o Espiritismo, publicado em 1859, ou seja, 2 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos. Esse livro está dividido em 3 partes distintas e é uma introdução ao conhecimento do mundo invisível pela manifestação dos espíritos e contendo o resumo da doutrina espírita e as respostas às principais objeções. No preâmbulo da obra, Kardec nos diz que esse livro foi feito para as pessoas que não têm muito tempo e nem muita vontade de estudar o Espiritismo. Esse livro foi feito para aquelas pessoas que têm da doutrina apenas um conhecimento superficial. Então, Kardec apresentou respostas para perguntas que as pessoas faziam para o próprio Kardec. E ele diz textualmente: isso será para o leitor uma primeira iniciação e para nós, tempo ganho pela dispensa de repetir constantemente a mesma coisa. Resumindo, é como se ele tivesse dito: parem de me perguntar sempre a mesma coisa, vou resolver o problema de vocês escrevendo um livro com as dúvidas de todo mundo. Agora é só ler o que está escrito nesse livro. Como bom professor, mandou todo mundo estudar. O primeiro capítulo de O que é o Espiritismo, intitulado Pequena Conferência Espírita, foi escrito em forma de diálogos, nas quais um crítico, um cético e um padre conversam com Kardec sobre a doutrina espírita. Através desses 3 diálogos, Kardec traz respostas às objeções mais comuns da parte daqueles que ignoram os primeiros fundamentos da doutrina e também a refutação dos principais argumentos dos seus opositores. O segundo capítulo, intitulado Noções Elementares de Espiritismo, é um resumo de O Livro dos Médiuns. O terceiro capítulo, intitulado Soluções de Alguns Problemas pela Doutrina Espírita,
pode ser considerado como o resumo de O Livro dos Espíritos, pois traz algumas questões sobre a pluralidade dos mundos, a alma, o homem durante a vida terrestre e o homem depois da morte. Em última análise, esse livro, O que é o Espiritismo, é útil tanto para os iniciantes, que poderão encontrar nesse livro, em pouco tempo e sem muito esforço, as noções mais essenciais, e é útil também para os adeptos da doutrina, que poderão encontrar aqui os meios para responder algumas objeções. Além disso, temos reunidos nessa obra princípios doutrinários que não podemos jamais perder de vista. E o próprio Kardec responde de maneira sucinta o que é o Espiritismo, dizendo o seguinte: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. E ainda nos diz Kardec que podemos definir o Espiritismo como uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Há muito que estudar na doutrina espírita, não é mesmo? Todo esse conteúdo você encontra em profundidade nos livros fundamentais da obra kardeciana, pois a obra de Kardec, eu já disse e vou repetir sempre, não é obra básica, é obra fundamental e de onde emana todo o conhecimento espírita. É por isso que devemos estudar a doutrina espírita pela obra kardeciana. E nunca é demais dizer que Kardec fez tudo isso no século XIX, sem eletricidade, à luz de velas, sem internet e sem telefone. Tudo isso ali, na pena de ganso, no tinteiro. Podemos dizer que o homem era um gênio. Vale lembrar que você encontra as obras de Kardec aqui na descrição do vídeo, tá? Antes de encerrar, quero agradecer a sua audiência. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até lá!